Eu gostaria hoje pensarmos um pouco, convidá-los a pensarem comigo em um tema: missões no tempo do fim. Quando nós pensamos naqueles trabalhos missionários que são feitos em tribos ainda não alcançadas, os primeiros contatos, eu me lembro que lá no tempo de adolescente, talvez com 12, 13 anos, eu assisti aqueles missionários fazendo esse contato com esses indígenas, com a primeira manifestação de amizade, levando um presente, deixando pendurado numa árvore, naquela estratégia de aproximação. E depois, o acompanhamento do trabalho, a estratégia de transmitir, como transmitir a esses indígenas. Quando nós pensamos em missões, não devemos pensar só nas tribos não alcançadas, mas como é que nós podemos fazer missões quando estamos vivendo um tempo de transição, de mudança? Como é que nós podemos fazer missões no tempo do fim, com as condições que está hoje? Será que devíamos também fazer algum tipo de estratégia de aproximação neste mundo globalizado, neste ser humano com tantas influências de todos os lados? E como é que nós podemos fazer? Devemos pensar sobre isso? É razoável, é correto também desenvolver algo como se fôssemos evangelizar uma tribo não alcançada? É claro que isso implica num estudo talvez muito mais profundo do que vamos colocar hoje nesta pequena mensagem. Mas eu gostaria de citar dois aspectos que a Bíblia se refere ao tempo do fim e que nós possamos pensar como nós desenvolvemos a nossa estratégia de vida nessas duas áreas. Vamos começar com Lucas capítulo 18, versos 7 e 8. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus Cristo lança aqui esta pergunta, que ele não dá a resposta, mas ele diz que no final dos tempos, ele pergunta: achará fé na terra ainda? Ele faz essa pergunta para nos mostrar que, quando estamos nesse período que nós já identificamos como o fim dos tempos, que ele já identificava como o começo do fim lá, e que nós podemos dizer, estamos no fim do fim, estamos na parte final, estamos esperando o arrebatamento, nós acreditamos que realmente estamos muito próximos. E a pergunta sobre fé é muito interessante. Como nós devemos viver num contexto onde não há mais fé? Onde o ateísmo é propagado como religião até, ou onde nós encontramos as pessoas, talvez, com a sua fé completamente contrária a Deus, crendo e servindo a criatura em lugar do Criador, desprezando aquilo que Deus estabeleceu como norma, como regra de vida social, familiar e espiritual, para seguir outros conceitos. Então, aqui nesse imediato contexto, nós encontramos a ligação dessa colocação de Jesus com a oração. Porque ele estava falando dessa senhora, essa viúva, que buscou ajuda e que insistiu pela ajuda desse juiz e que recebeu por causa da sua importunação. Mas aí Jesus volta com esta pergunta e diz: porventura, quando chegar o fim dos tempos, vão ser encontradas pessoas na qualidade desta mulher? Que poderão chegar a Deus com uma profunda intercessão diante de Deus, que poderão orar de profundo coração, quebrantado, clamando a Deus? Será que no fim dos tempos nós teremos cristãos que vão se prostrar e vão clamar e não vão desistir até receber? Eu creio que aqui nós temos sim, nesse aspecto, eu só vou mencionar dois, e que nós devemos tratar deste assunto. Até que ponto a nossa vida é uma vida de fé? Nós estamos dependentes do Senhor mesmo? Nós estamos trabalhando na direção do que Deus quer fazer? Nós estamos realmente entendendo o que Deus quer fazer? Clamando a Ele na dependência dEle? Há um profundo clamor, tal quanto esta viúva, para com aquele juiz? Então, Jesus Cristo finaliza um desafio.
O desafio de nós nos voltarmos para Deus e dizer, Senhor, eu creio em Ti. E nesse tempo eu quero triunfar no meio das situações difíceis. Eu acredito sim que este aspecto precisa ser agora, mais do que nunca, desenvolvido. Uma vida de dependência de Deus, para não ficarmos assustados com as notícias de um mundo em transformação, em confusão. Mas é preciso notar que esta fé, ela deve ser desenvolvida. Desenvolver fé, desenvolver dependência de Deus para vencer no tempo do fim. Essa experiência de fé, Romanos capítulo 1, versículo 4 e 5, o apóstolo escreve dizendo que tem a ver com obediência. Ele diz aqui, Romanos capítulo 1, verso 4, ele está se referindo a Jesus Cristo, a Deus, né, ao Espírito Santo, ele diz, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Se queremos fazer a obra missionária e se queremos fazer pela fé, começa com esse aspecto também, a obediência que possa ser vista pelo mundo. O mundo olhe para nossas vidas e veja que nós estamos verdadeiramente obedecendo ao Senhor. No capítulo 15, verso 18 de Romanos, ele também vai falar sobre o mesmo aspecto, no sentido de entender e aplicar o ensino. Capítulo 15 de Romanos, verso 18, ele diz, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obra. Então, se nós queremos fazer a obra missionária no tempo do fim, os homens estarão na expectativa para ver se somos realmente fiéis, obedientes à sua palavra. E isso é o que está faltando no mundo, porque nós temos uma propagação muito grande de fé, mas quando olhamos a vida dos crentes, a vida desses que dizem que têm fé, nós vamos encontrar vidas descomprometidas com Deus, vidas interessadas apenas no sucesso financeiro e no bem material. Então aqui está um grande desafio, que nós possamos pensar em desenvolver da melhor maneira possível a demonstração da nossa fé pela obediência. Que a tendência da fé é produzir obediência. Paulo está falando aqui que se temos verdadeira fé, deverá haver obediência, verdadeira obediência. A Timóteo, quando ele escreve na segunda carta, ele também vai falar sobre isso num contraste com o mundo rebelde. Capítulo 3 da carta de Timóteo, segunda carta, versículo 10 e 12, ele diz a Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 10, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Se olhamos o contexto aqui, é o contexto do fim. Ele está dizendo no começo do capítulo que nos últimos tempos, ele vai citar aqui vários aspectos, ele vai dizer nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos. E aí ele passa a descrever o caráter da geração dos últimos tempos, e realmente é triste observar aqui toda a descrição desta geração dos últimos tempos. O verso 5, por exemplo, diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então ele faz uma descrição da geração dos últimos dias, e depois ele dirige-se a Timóteo e diz, tu, porém, ele contrasta a vida do Timóteo com a realidade daquela geração. Então, se nós estamos conscientes que estamos vivendo nos últimos tempos, aqui está um elemento central para buscarmos e darmos uma resposta positiva ao Senhor. Que a pergunta que ele fez em nós seja respondida de forma positiva. Quando ele disse, porventura achará fé na terra, que nós possamos erguer o nosso braço e dizer, Senhor, eu creio em Ti, e eu quero viver pela fé.
que as minhas obras, os meus atos, o meu trabalho, a minha dedicação é por fé em Ti, não é por confiar em mim, nos recursos que eu tenho, mas confiar em Ti. Aqui é uma resposta realmente, um confronto da vida daquele que servia junto com Paulo, em relação a uma geração perdida do fim. Por isso é claro que nós devemos pensar não só nas estratégias de alcance dos povos não alcançados, mas na estratégia de viver essa geração de forma que o reino de Cristo seja conhecido. Nós temos uma segunda área que eu gostaria de mencionar, que está em Mateus 24, citando dois aspectos só, que eu diria que devem ter toda a nossa atenção. O primeiro, que nós possamos ser pessoas que realmente vivem a fé que proclamamos. Agora, Mateus 24, verso 12, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. São dois textos conhecidos, muito conhecidos. Então, nós estamos tratando aqui também do fim. E ele coloca outra característica, outra área de grande necessidade. Primeiro, ele coloca a pergunta sobre a fé, e agora ele diz que o amor iria esfriar. E, mais uma vez, nós, como Igreja de Cristo, devemos nos voltar para esse elemento, para esse fato, e pensar se nós não estamos seguindo a tendência deste fim e ter o esfriamento do nosso amor a Jesus Cristo, ao Evangelho, à sua palavra. E se isso não seria realmente algo de grande importância, se nós queremos viver no tempo do fim, triunfando contra o pecado e contra as situações todas que esse tempo nos traz. Nesta geração corrompida, perdida, desorientada, sem realmente conhecer o plano de Deus, confusa, completamente confusa. Nós encontramos pessoas que dizem que não sabem realmente em que acreditar, porque vão numa igreja, aprendem uma coisa, vai noutra, ouve outra coisa, coisas contrárias, com o mesmo título, Evangelho. E aqui está Jesus dizendo, uma segunda situação, que o aumento da iniquidade traria o esfriamento do amor. E eu gostaria de citar aqui uma questão muito importante, que está relacionada ao amor, nos textos que nós seguimos, nós podemos ler. É a questão doutrinária. Nós temos um zelo muito grande doutrinário em algumas áreas, e uma perda muito grande em relação ao amor. Nós temos visto isso acontecer, e é preciso cuidar, sim, da parte doutrinária. É muito necessário nesse tempo, mas devem seguir juntamente com essa capacidade de mostrar o amor. Então, no sentido de estarmos preparados para apresentar a verdade sem deixar de manifestar o amor. Capítulo 4 de Efésios, verso 15, ele fala sobre isso. Ele diz: antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. O completo equilíbrio na apresentação da verdade com a qualidade de amor. Não deixar de amar e de expressar o cuidado que devemos ter quando temos que apresentar a verdade, quando temos que fazer aquela defesa da verdade, quando temos que trazer a disciplina necessária, a correção necessária. 2 Coríntios capítulo 4, verso 5, o apóstolo também fala nesse sentido, na questão do serviço que deve ser fundamentado no amor. Primeiro, a correção, a aplicação do ensino, fundamentado no amor. E segundo, o serviço também fundamentado no amor. Capítulo 4, verso 5, ele diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Nós temos a necessidade de servir e desenvolver a capacidade de amar enquanto servimos. Nós precisamos crescer nesse amor, não que o amor venha tolerar, venha abraçar o pecado. O pecado precisa ser tratado, mas nessa condição que Paulo apresenta, no amor de Cristo e pelo amor de Cristo.
Dessa maneira, o nosso amor por Cristo nos leva a identificar as situações difíceis, os pecados a serem tratados, mas também identificar como abraçar e trazer de volta aqueles que pecaram, como ajudar aqueles que caíram. Então, dessa forma, eu creio que a igreja consegue, pela fé, avançar e pelo amor de Cristo, pelo ensino da verdade, sustentar aqueles que creram, preservar a igreja, sustentar aqueles que estão precisando do nosso apoio. Eu queria citar apenas um exemplo ainda. Eu li há pouco tempo atrás sobre a Sociedade Bíblica Norte-Americana, que emitiu um alerta dizendo que os crentes caíram na leitura bíblica, não estão lendo mais. Foi tão grande a queda do interesse pela leitura bíblica, que eles emitiram um alerta dizendo que não entendem o que estava acontecendo. Claro, nós estamos falando da leitura através do telemóvel, talvez do celular, né? Porque hoje nós temos os aplicativos, a Bíblia no celular, e então eles conseguem ver se está havendo leitura ou não. E eles emitiram esse alerta. E quando nós pensamos em fé e pensamos em amor, a base para tudo é o conhecimento, é nos aplicarmos ao conhecimento da Escritura. Por isso é necessário que a gente veja essas duas áreas, se nós queremos fazer missão no tempo do fim. Precisamos zelar por uma vida de confiança no Senhor, de experiência de fé no Senhor, dependência e também do ensino da palavra com amor. Nós temos visto, como eu já citei, muitas defesas, pessoas defendendo ferozmente princípios doutrinários e com isso dividindo igrejas, sem perceber que nessa divisão faltou realmente amor. Poderia ter sido feito de outra maneira. Poderia ter sido aplicado o mesmo evangelho, mas preservado o corpo, sustentado aqueles que talvez não concordam com isso, não concordam com aquilo, né? Então, nós temos visto a necessidade da igreja se voltar para essa manifestação do amor. A fé se torna visível pela oração. Quando a igreja ora, o céu se move e a terra treme, como ali em Atos dos Apóstolos. E quando nós sustentamos na verdade e manifestamos amor ao apresentar a verdade, nós conseguimos avançar com o evangelho, independente das condições do mundo. Eu deixo mais uma vez essa pergunta. Será que se o Senhor hoje estiver passando na sua vida, na sua casa, ele verá esses dois elementos? Um amor sincero, verdadeiro para com os teus irmãos, mesmo para com aqueles que falham, porque todos nós falhamos, na verdade. Será que o Senhor vai encontrar na sua casa uma fé sincera que enfrenta os desafios de joelhos, confiando no Senhor? Se nós não tivermos isso, a nossa missão falha. Falha no alcance, na eficácia, naquilo que nós queremos fazer. Então, eu creio que é preciso voltar às bases. Se a oração é a base, que Jesus diz aqui, para manifestar fé, quando eu oro, eu estou mostrando que eu creio no Senhor. E se o amor é fundamentado na palavra, a palavra também fundamenta a fé, sem dúvida. Então, esses dois elementos simples, como eles estão na nossa vida? Quanto está a nossa vida dedicada à oração? Quanto nós temos lido a palavra do Senhor cada dia? Isso vai representar muito no avanço da obra missionária. Que Deus nos ajude com esses pensamentos, que nós possamos refletir e responder ao Senhor. Na minha casa, Senhor, eu quero viver pela fé. Na minha casa, eu quero, antes de corrigir, pensar como posso fazer, como posso mostrar amor, como eu posso mostrar a verdade em amor. Deus nos abençoe. Amém.